Você tá doido? Não vai dar certo, desiste. Essas foram as coisas que eu mais ouvi no meu 2025. Por quê? Eu tinha uma vida estável em Florianópolis, carreira em ascensão multinacional, deixei tudo isso para criar uma startup, onde eu acabei fechando. Tive uma sociedade onde também não deu certo, perdi a razão social do meu projeto, da minha empresa. 3 meses depois, quando começou a estruturar, voltei para uma cidade onde eu não morava há 10 anos atrás, sem contato profissional, parceiros para o projeto, e com dinheiro disso tudo acabando com tanta mudança. Mas isso me trouxe para exatamente onde eu devia estar, para criar soluções onde eu realmente conseguiria trazer o impacto que eu quis quando eu deixei tudo isso. Bom, eu sou o Fernando Riedo. Para quem não me segue aqui ainda, eu trabalhei durante quase 10 anos no Mercado Livre, liderando projetos de Brasil, México, Argentina, projeto de logística, fintech, ou no marketplace da empresa. E hoje eu atuo como CEO da Keros, uma empresa de tecnologia, inovação e crescimento de empresas com tecnologia e IA. E entre o Mercado Livre e a Keros, existe um ciclo de crescimento e de aprendizado que explica tudo que eu faço hoje. E eu vou te contar aqui tudo que deu errado, tudo que deu certo nesse período, e por que isso pode ser uma virada de chave para você também. Porque me levou a construir o que eu construí e as coisas que a gente está realizando hoje. Olha, eu vou te dizer que, diferente de muita gente que empreende, eu me preparei muito para sair do Mercado Livre. Eu criei planejamento de cenário otimista, pessimista, etc. Quando eu saí, eu comecei a receber diversas propostas de projetos, de participação em startup, ou coisas para fazer e tocar com outras pessoas, até proposta para voltar para o mercado de trabalho, etc. E eu neguei tudo porque eu queria construir algo que pudesse ajudar o pequeno e médio empresário pelas coisas que eu via dentro dessas multinacionais. Mas teve uma situação de um parente que eu aceitei e que transformou esse desafio num caos, eu diria, mas num profundo processo de aprendizado. Eu fui na confiança, é parente, vai dar certo, não tem como dar errado. Todo mundo era muito bom, então eu resolvi aceitar a proposta que mudou toda a minha vida. Mudei para Campo Grande de volta, morar no interior do Brasil, uma cidade onde não conhecia gente, além dos amigos de infância, né? Que eu fiquei 10 anos fora, não conhecia contato profissional, parceiros, como era o mercado, como que o perfil de cliente daqui. E eu não comuniquei ninguém da mudança. Eu fiquei 3 meses fechado 100% naquele projeto. O escopo era bom, a galera era muito boa, até vir uma surpresa, um desalinhamento, por ego, por bobeira, onde eu vi que eu não consigo mudar, não era algo adaptável de trabalho. Que foi a mensagem que mudou tudo. A situação mudou, a gente tem o dinheiro e você não, ou você aceita os novos termos, ou a gente constrói tudo sem você. Obviamente eu não aceitei. O negócio que começa sem confiança e sem palavra, não vai pra frente. Ou naquele momento, ou no futuro. E quanto mais distante eu ficava da estação, mais longe era o caminho de volta. Ou seja, quanto antes eu tomasse uma decisão e entendesse o que eu poderia fazer para crescer, melhor. Mas a realidade era, eu tinha largado tudo pelo aquele projeto. Mudei de cidade, parei meu projeto de startup, tudo. Tava numa cidade nova, sem rede profissional, sem rede de parceiros, sem entender como funcionava o mercado aqui. O capital que eu tinha para investir no projeto que eu estava, foi tudo alocado para readaptação de vida, aluguel, casa, e não parou aí. O projeto original que eu tinha, eu estava com ele, né, de energia, no ecossistema de Santa Catarina, e quando eu saí de lá, eu me desvinculei para poder mudar para cá, pausar todo o caminho que eu estava de startup. Clientes, eu remanejei para outro parceiro de lá. O nome da empresa seguinte que eu criei aqui, eu tive que trocar porque eu perdi a patente em 3 meses depois de execução do projeto. Foram 3 pancadas em sequência no primeiro semestre de 2025 que eu falei, uau, é como pular em paraquedas, confiando que você tem um paraquedas, de repente você notar que não tem e ter que achar um jeito de reverter toda a situação para você conseguir pousar. E aí começa toda a parte que as pessoas não contam do lado do empreendedorismo. Tudo vai dar errado, ou muita coisa vai dar errado. Isso é rotina do dia a dia. Só que eu estava numa situação onde, para qualquer pessoa que eu fosse perguntar, tinha surpresa que eu voltei a morar pra cá. O que você tá fazendo agora? Por que você trocou Floripa por Campo Grande? E a namorada que você tinha? Como é que tá a vida? O que você tá fazendo? Onde você tá morando? Como é que você tá trabalhando? Por que você tá fazendo isso? Ainda tá no Mercado Livre? Ou seja, um monte de coisas. De eu poder falar de negócio com a pessoa, de eu poder me conectar, aproximar networking, fazer contato, gerar clientes. Ou seja, qualquer tentativa de contato eram 20, 30, 1 hora, 2 horas de atualização, até a pessoa entender tudo que passou, tudo que aconteceu, e eu poder chegar próximo de fazer mercado, de não sair nas ruas do zero, prospectando, trabalhando e criar
reestruturar um projeto ou empresa de novo. Além do que, eu vivi aquela situação que a gente fala que crescer e prosperar na sociedade onde você nasceu acaba sendo muito mais difícil porque, como diz na Bíblia, ninguém é profeta em sua terra. Por quê? As pessoas que cresceram com você e não mudaram, elas não aceitam que você é uma pessoa diferente. E eu passei 10 anos fora, né? Além de tudo, né, a parte de reconexão, começavam a vir as provas. Como você sabe isso? Por que você sabe isso? Fazer dar certo numa multinacional é mais fácil, quero ver fazer aqui no interior do Brasil. Com funcionário de 10, 15, 20 mil é fácil, quero ver com funcionário de 2. Ou até perguntas mais simples, quando você mostra o leque de conhecimento, as pessoas sempre questionam, poxa, mas você não sabe isso? Isso é tão simples, isso aqui é no local tal que você faz. Porque você estava distante. É tudo diferente, é como, por exemplo, bateram no meu carro, eu tive que trocar de apartamento, e para qualquer pequeno detalhe, você tinha que perguntar, uma cidade nova, você não estava acostumado mais a viver naquela situação. A rede de apoio que eu tinha não tinha nada a ver com empreendedorismo, nada a ver com nenhuma das áreas que eu atuava. É como a sensação de você estar nadando no meio do oceano. Você nada, e você não vê terra para lado nenhum. Era isso, todo dia. Toda vez que acordava era uma novidade, seja para arrumar o carro que bateu, para mudar de casa novamente. Claro que você tem amigos, você tem apoio, né? Uma família que pode te apoiar, mas você tem que refazer todas as conexões. Mas aí vem a parte que eu acho que é interessante gravar, que eu não aprendi no MBA, não aprendi no Mercado Livre, mas eu aprendi na prática, no sufoco, o que eu também já vivia no Mercado Livre quando a gente ia resolver soluções, que é literalmente vivenciar aquela operação. A gente ia para galpões, a gente entendia o dia a dia da operação. Passar por tudo isso me fez entender o lado do empresário também. O cara que quando tem desafio não tem saída. Como eu focalizei dinheiro em outras coisas, por alguns momentos eu estava sem capital também para poder gerar ideias, para poder investir, para poder trazer time, etc. E que é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas não começam a empreender com um grande capital, com investimento, etc. Mas muitas vezes, mesmo eu tendo o conhecimento, era muita coisa ao mesmo tempo. E eu notei o seguinte, eu tinha muita coisa documentada já de processo empresarial, de escala, já tinha feito algumas consultorias na vida sobre crescimento e growth hacking com tecnologia e gestão, mas era um produto que não estava tão validado ou até vivenciado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a vivenciar. Na hora do sufoco, eu já tinha tentado liderar a pessoa de um jeito, de outro, e você acaba esquecendo de ferramentas, você acaba esquecendo do leque que você tem, por quê? Na vida CLT, você, por mais alto que vai ficando o teu cargo e maior o teu escopo, responsabilidades, você é ainda um funcionário dentro de uma organização. Quando você empreende, você passa a ser o marketing, o comercial, cara de produto, tecnologia, de processo, o RH, o financeiro. E para cada uma dessas áreas, você não consegue entrar com profundidade. Por mais que você saiba de muita coisa, é como se você fosse um bom jogador, um bom atacante, né? Jogador de futebol, um bom atacante, um Messi, Cristiano Ronaldo. Mesmo esses caras, se você pedir para ele voltar para marcar, para ir no gol, ele não vai ter uma performance em tudo, porque não tem como você acertar em literalmente tudo o tempo todo. E aí, até quem tem experiência patina. E a virada, ela é silenciosa, não é aquela frase mágica, tipo, de um dia pra noite eu fiz isso que mudou tudo. Não, é dia por dia, passo por passo, que eu comecei a falar, beleza, tá um caos, vida pessoal. Quem conhece aí as ferramentas de coach, por exemplo, tem a roda da vida. Você faz a roda da vida, tá a roda inteira bagunçada. O pneu tá totalmente murcho em tudo. E aí você começa a usar as técnicas ou coisas, beleza, eu não consigo fazer tudo de uma vez, mas onde que tá o que a gente chama de 80-20, ou seja, a pequena coisa que eu vou fazer que vai gerar muito mais de resultado para mim. E eu fui reorganizando tudo. E aos poucos as conexões foram dando certo. Não na primeira semana, não no primeiro mês, mas foram se encaixando. E aí foi acontecendo o que eu chamo de o que deu certo por conta do que deu errado. Ou seja, hoje, olhando para trás, eu consigo ver que cada erro, cada dificuldade me levou para exatamente o caminho que eu tô hoje. A Energia Express, que era minha startup de energia, me mostrou que quando eu fui sanar soluções, ou seja, de trazer soluções mais baratas de energia para o consumidor final, eu vi, e também ajudar esse empreendedor a vender, eu criei um marketplace que conectava as duas pontas e facilitava todo o processo de aquisição, não só de placa solar, mas energia por assinatura. Hoje,
praticamente você só não tem energia solar ou economia de energia se você não quiser. Existem diversas opções, só que o mercado não conhece. Então eu criei uma forma de simplificar isso. Quando eu fui para a rua vender, para empresas, etc., eu notei que a maior parte da dificuldade dos empresários era em situações que eu acabava falando mais de processo, mais de gestão, de inovação e tecnologia e marketing, estratégia, do que de energia. Eu notei que tinha um oceano azul ali de ferramentas que para mim era mais simples pela vivência, né, de multinacional. Eu já tinha empreendido antes, então sempre um cara antenado a vendas, marketing, produto, etc. E que essas pessoas não tinham esse conhecimento. E resolver isso só com energia era muito pouco. Porque a pessoa, entre economizar e ser mais agressiva em vender mais, todo mundo preferia vender mais. E a sociedade, por exemplo, me ensinou que todo projeto, por melhor que sejam os planos, ele pode dar errado. E confiança tem que ter pautada em acordos muito claros. Não adianta também você querer ensinar coisas que não são ensináveis. Tem coisa que ou é ou não é. E você tem que ter uma percepção antes. Seja para um funcionário que você viu no processo seletivo, por exemplo, cara, falando mal do outro empresário, trazendo coisas que eram da outra empresa, ele vai fazer com você. É o que eu sempre costumo dizer, todo mundo tem padrão. Se você não analisa isso, se você ignora num funcionário, num sócio ou num namoro, você vai sofrer lá na frente. Não tem como ser diferente. E esses mesmos padrões, ou essa mesma análise de padrão, é o que acontece com o mercado. Que eu notei quando eu comecei a observar as soluções que eram vendidas, por exemplo, de inteligência artificial. Era normalmente uma agência de marketing que não performava tão bem, achava um novo produto e vendia como uma coisa que ia atender pelo empresário, mas o cliente do empresário, ele queria parar de falar com o empresário? Eu comecei a notar que existiam dores e coisas que eu não teria tido a oportunidade de conhecer se eu não tivesse passado. E voltar para Campo Grande me fez viver coisas e começar do zero de uma maneira que em Florianópolis sempre seria gourmet, ou qualquer outra situação não teria a representatividade que eu tenho aqui. Porque aqui eu consigo trazer soluções e ver o Brasil como ele é, né? Não dentro de uma multinacional, não dentro de um grande polo econômico como Florianópolis, São Paulo, mas o Brasilzão com dores de empresário que às vezes começa um projeto, sei lá, tenho esse celular aqui, vou vender ele mais caro, pô, uma galera comprou, vou comprar de novo esse celular e vou revender. Ou sei lá, trabalho numa pizzaria, aprendi a fazer pizza e vou começar a vender, abrir minha própria pizzaria. E não só nesses cenários, como outros também, a pessoa não teve tempo, porque começou a dar certo, não teve tempo de se aprofundar tecnicamente em marketing, gestão. Como eu, que fui CLT, fui obrigado, né? Você contrata pessoas como eu era para resolver os seus problemas. O problema é que eu via que toda vez que eu tentava contratar, era difícil, cara. Nossa, que difícil contratar gente boa, empresas boas. Porque muita gente, às vezes, quando saía de uma empresa, ele também estava aprendendo. Ele só era um funcionário que estava em outra empresa, e nem todo mundo era tão bom. E aí nasce a Keros, ou pelo menos os produtos da Keros, que tinha parte da consultoria, onde eu comecei a aplicar, eu vou aplicar exatamente na minha empresa esse processo, esse passo a passo. E os produtos que a gente tem é para resolver cada uma das dores que eu passei, que eu vivi. Desde as contratações de profissionais que não são tão bons, desde quando eu não lembrava, cara, já tentei tal e tal método para desenvolver pessoa ou para melhorar o marketing e não conseguia. Desde, sei lá, fui contratar uma agência de marketing, a pessoa me deu um orçamento e nem me falou, nem quis perguntar qual que eram as dúvidas que meu cliente tinha. Eu olhei para ele e falei, como que você vai fazer um marketing bem feito se você não sabe o que o meu cliente fala para mim? A pessoa parou, aquele cri-cri. Ah, não, mas a gente conhece muito o mercado. Eu falei, tá, e vocês atuam onde? A gente atua em Santa Catarina, a gente atua no Rio Grande do Sul. E você sabe que eu tô no Mato Grosso do Sul e a gente vai começar a fazer aqui, e o perfil de compra das pessoas do estado é totalmente diferente do Sul. E eu notei que, não sei se por falta de ferramenta, mas contratar gente tão boa assim era difícil, era penoso. Você tinha que ensinar a empresa que você estava contratando, ou mesmo para as empresas que você pagava mais caro, para os profissionais que você pagava mais caro, era difícil de você mensurar. E quando eu fazia as consultorias, os clientes de consultoria começaram a chegar, etc., eram pessoas que, poxa, elas não conheciam de marketing, não conheciam de vendas, não conheciam de tecnologia. Então,
O que a outra empresa, eu ou qualquer empresa tá vendendo, a pessoa tem que acreditar, porque ela não tinha parâmetros como eu tinha, por exemplo, com o marketing para poder questionar e saber se ia ser um bom serviço ou não. E a Keras nasce para resolver duas coisas que eu comento, que é potencializar o pequeno e médio empresário, trazer ferramentas para ele tirar pessoas ruins, ou pelo menos os apertadores de botão, que eu chamo, que são pessoas que sabem executar aquilo, aprendeu a vender, mas não se aprofundaram naquele produto. Não se aprofundaram em trazer um produto de qualidade. E isso tudo me fez ver e pensar que não é o lugar, não é dinheiro, é o que você faz com tudo que acontece. Porque se eu fosse olhar para uma situação como era tudo ruim e não como tudo oportunidade, eu não teria criado soluções como a gente tem. Do Relacionaí, do Quero Escala e etc. Que são coisas que ajudam a potencializar o Fernando de 15, 20 anos atrás, que empreendia e não tinha esses recursos também, esses recursos de conhecimento. É como eu digo, se você tá no meio do caos agora, o fato de estar difícil não significa que tá errado, mas também não significa que você tem que aguentar calado e tentar resolver sozinho. Difícil sem direcionamento é sofrimento. Difícil com método, com processo, é construção. É exatamente viver o processo de construção. E é o que eu falo, a diferença entre quem consegue e quem desiste não é talento, não é dinheiro, não é local, é você ter ferramentas, seja de tecnologia, de processo, de conhecimento, e gente do lado que realmente entende o seu jogo. E por que eu falo de entender o jogo? Nos anos de Mercado Livre, eu notei que estratégias como Mercado Livre, Amazon, iFood, Shein, etc., o que eles fazem? Muitas dessas empresas, o próprio Mercado Livre, ele mapeia quais produtos, ou seja, qual empreendedor está se dando muito bem, com uma margem muito boa de lucro. Ele até ajuda, quando ele precisa do interesse da empresa, a construir software e ferramentas que as transportadoras, que os vendedores vão conseguir vender mais. Só que chega um momento que eles sabem tudo que você está vendendo. Eles sabem tudo que você está fazendo, de estratégia e etc. Eles vão na China, eles criam um produto concorrente do teu e geram um concorrente para o teu mercado com potencial e com recurso de grande empresa. É como o que eu vivi. Ou seja, todo empresário ele vive ajudando uma multinacional, onde ele pode a qualquer momento olhar para você e falar, tá, beleza, eu vou criar um concorrente no teu mercado e ganho o teu espaço. Ah, mas não vai acontecer porque o meu caso é padaria. Ah, mas se o iFood aumentar a sua taxa, ele mata o teu negócio, ou pelo menos prejudica bastante. Porque se ele aumenta a taxa para você e diminui a taxa para o cliente final, ele vai querer pedir pelo iFood. Mas para você fica cada vez mais difícil. Aconteceu isso com o iFood, acontece isso com o Mercado Livre. A própria Uber, no começo era muito bom dirigir Uber, hoje em dia todo mundo se mata pela taxa do aplicativo. E o empresário raiz, aquele que vai do interior do Brasil, não, mas que desbrava o mercado que ele quer, que contrata, que paga impostos, que paga taxa, o cara ele fica sozinho. Por quê? Porque ele confia numa ferramenta, confia às vezes numa outra empresa, etc. Mas ele acaba não tendo ferramentas e dados para entender o negócio dele. Por exemplo, é melhor estar no Mercado Livre ou é melhor estar na Amazon? E aí chega o pessoal com IA e vende uma promessa pelas dores do empresário, que é, nossa, a IA vai fazer por você vai pra praia curtir enquanto a IA resolve, seu agente de IA vai resolver. Então o cliente ele quer um agente de IA? A IA é uma das maiores revoluções que a gente tem de tecnologia. Eu estava vendo esse final de semana a guerra do Irã, dos Estados Unidos, usa IA. Esses dias encontraram, teve notícia de um cara que juntou diversas fontes de dados e descobriu uma forma de você identificar a corrupção. Aí chega alguém e fala que todos os seus problemas vão ser resolvidos com um agente de IA, com uma automação. A galera do marketing é muito boa nisso, cara. Deus me livre, é muito boa em te contar uma mentira, que não que seja mentira. Eu consigo fazer uma automação, um agente de IA para uma clínica, para um cenário muito bem calculado, mas não é isso sozinho que vai resolver teu problema. Porque se fosse, imagina, sei lá, Pablo Marçal, João Adib, essas pessoas que têm muito dinheiro, por que eles não investem e ficam mais bilionários ainda? Tudo bem que hoje em dia o Rony da Reserva, tem muita gente falando de IA porque realmente é bom. Mas a IA, ela começa a se tornar boa quando você sabe usar ela com dados. Se você fizer um agente de IA que você não sabe o que o agente está vendendo, se aquela empresa que te vendeu desligar o agente, você está refém de novo, como você estava refém na hora que estava com o Mercado Livre, com o iFood, etc. Quando eu vi esses problemas pela Quero, seja de equipe, de pessoas, etc., a IA vai muito além disso. Aí ela tem três áreas dentro dela, que é o que muda o jogo, que é visão computacional, por isso que a gente consegue criar muitas coisas de imagem, etc., que é reconhecimento de padrão e aprendizado. Se você usa ela minimamente com desenho,
de um agente de IA e uma ferramenta igual o N8N, que é sensacional, resolve muitos problemas, o problema não é a ferramenta, mas se isso não gera para você aprendizado do teu negócio, você tá tampando só com a peneira. Eu vi que ninguém tava mostrando isso pro empresário. Pessoas vendem como um sonho. Eu, pelo menos, conheço muitos pessoal que começou a vender IA e já pararam, porque vende um sonho, acha que é fácil. Em vez de se aprofundar no marketing, entender de psicologia das cores, entender de Google Ads, entender de anúncio, entender de padrão comportamental do cliente, pegar dados das perguntas do cliente, o cara começa a ser tudo isso e fazer tecnologia. Se preocupar com integração com WhatsApp, com mudança. Ou seja, é a receita perfeita para te entregar o básico, que não vai resolver o problema. E aí, foi daí que surgiu algumas ideias da Keros, que é criar coisas que realmente conseguem potencializar o empresário, também com a inteligência artificial, também, vez ou outra, com um agente de IA que atende sozinho, mas sempre usando a IA como uma forma de potencializar o humano. E a gente criou diversas ferramentas aqui, onde eu pensei, com todas aquelas dores que eu já comentei, como que eu forneço ferramentas para quando eu precisar de uma agência de marketing, eles tenham dados meus, do Fernando, da Keros, mas também tenham do seu João, da padaria, tenham do seu João da ótica, de pequenas empresas, para que eles consigam performar melhor e esse empresário, ele tenha conhecimento, ou pelo menos ferramenta, para validar essas pessoas, se realmente está sendo bom. Porque, por exemplo, às vezes, a maioria das pessoas acha que, poxa, para eu trazer cliente novo, eu preciso fazer um Google Ads. Sendo que o empresário que já está como pequeno ou médio, às vezes ele revender para a base dele é de 6 a 15 vezes mais barato você revender um produto do que você colocar tráfego, ter gente, você criar, ter cliente novo, você criar soluções de remarketing, você criar soluções de indicação. Entendendo o perfil comportamental do teu cliente, você diminuir reclamação. Isso te traz, às vezes, muito mais dinheiro do que você só investir em marketing, em Google Ads e trazer gente sem entender do processo do negócio. Você poder desenvolver o teu vendedor, que às vezes não sabe tratar uma objeção, porque você paga 1.000, 2.000 para um vendedor que está recém começando, e você não tem tempo de fazer ele vender como você. Então, você treinar esse cara com inteligência artificial, talvez traz muito mais lucro do que você colocar um Ads, do que você colocar coisas que podem trazer resultado, mas não traz o potencial que você tem. Porque, igual eu falo, qualquer tecnologia, sem você usar ela como meio, achar que é a solução final, é desperdício. Por isso que a gente está criando tanto esse canal e as nossas soluções, abrangendo agora para fora do estado, Mato Grosso do Sul, muito acreditando no seguinte conceito: a IA onde é útil, humano onde tem que ser essencial. A tecnologia, ela tem que fortalecer o empresário, não substituir ele, não substituir um funcionário. Sempre vendo IA ou tecnologia para potencializar o que você tem. Se isso faz sentido para você, comenta aqui o que você vê de dificuldade para competir com grandes empresas, seja as Big Techs, Mercado Livre, etc. Até empresas da tua região, as dificuldades que você tem para contratar e etc. Às vezes as pessoas só precisam saber que existe um caminho diferente. E a gente vai começar a compartilhar cada vez mais o que você consegue fazer com IA, seja automatizar um pós-venda, um treinamento de equipe. Cada coisa que você compartilhar aqui me ajuda a criar conteúdo melhor. E aqui eu quero falar o que funciona na prática, porque eu vivi os dois lados. Eu vivi numa multinacional e vivo empreendendo no setor tradicional, no setor de tecnologia, de educação e etc. Então eu consigo entender, né, tecnicamente o que funciona, ter essa base de conhecimento, e eu quero trazer para o pequeno e médio empresário ter uma forma de poder competir e sobreviver nesse mercado que vai ficar cada vez mais agressivo com inteligência artificial. E se você está passando por algo parecido, como eu falei, segue o nosso canal, me segue no Instagram também, @Fernando Riedo, e tem total abertura para perguntar, trazer dúvidas, etc. E eu espero realmente poder contribuir trazendo informações e coisas de tecnologia como fazer o pequeno e médio empresário competir com grandes empresas e ter ferramentas para isso. Fechou? Abraço!